Você já parou para pensar por que um término de relacionamento parece arrancar pedaços de quem somos, como se a vida tivesse perdido o sentido de um dia para o outro? A dor não está apenas na ausência do outro, mas na sensação de vazio que fica dentro de nós. A mente insiste em revisitar cada detalhe, em procurar explicações, em se prender ao que não pode mais ser mudado. É nesse ponto que muitos se perdem, acreditando que nunca mais voltarão a ser os mesmos. Mas e se justamente aí estivesse a chave? E se o fim fosse apenas a máscara de um novo começo? Hoje, vamos revelar como é possível atravessar esse caos sem se deixar destruir, usando princípios atemporais que transformam a dor em força e a perda em clareza. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como encara o amor, a separação e, principalmente, a si mesmo. A raiz invisível da dor. A maior ferida de um término não é a ausência da pessoa que se foi, mas a perda do reflexo que víamos nela. Quando amamos, projetamos no outro uma extensão de nós mesmos, nossos sonhos, nossas expectativas, nossa ideia de futuro. E quando isso acaba, não é apenas a relação que morre, mas a versão de nós que acreditávamos existir. É por isso que a saudade não se limita a quem partiu, mas se estende àquilo que acreditávamos ser, ao lado dele ou dela. O estoicismo nos convida a enxergar esse vazio de forma diferente. Marco Aurélio escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente o que acontece aqui. Sofremos não pelo que é, mas pelo que poderia ter sido. O segredo é deslocar a energia que antes alimentava o apego e redirecioná-la para dentro, reconstruindo a identidade não a partir do outro, mas de nós mesmos. Essa é a raiz invisível que precisa ser exposta. Não estamos chorando apenas por quem se foi, mas pelo que acreditávamos ser ao lado dele. Aceitar isso é o primeiro passo para retomar o próprio poder. O ciclo da autossabotagem. Após um término, muitos caem em um ciclo silencioso e destrutivo, a busca por respostas que nunca virão. A mente revive conversas, cria cenários alternativos, reescreve falas e situações, como se pudesse consertar o passado. Mas essa ilusão aprisiona. Cada pensamento repetido é como girar uma chave em uma fechadura que não abre mais. Sêneca dizia que não sofremos por causa da realidade, mas pela forma como nos apegamos a ela. Essa autossabotagem acontece porque confundimos dor com identidade. Acreditamos que se deixarmos de sofrer, estaremos esquecendo quem amamos. Mas a verdade é o contrário. Só quando interrompemos o ciclo da mente, que insiste em reviver o que não existe, mais é que começamos a nos libertar. Não se trata de esquecer o outro, mas de lembrar de si. E essa mudança é radical, porque retira a energia da obsessão e a coloca de volta no centro da vida, onde sempre deveria ter estado. O poder do silêncio interior. Em um mundo onde todos gritam suas dores, o silêncio é um ato de poder. Depois de um término, a tendência é buscar aprovação, expor sofrimento nas redes sociais, contar para amigos, justificar-se. Mas quanto mais falamos, mais alimentamos a narrativa de vítima. O estoicismo ensina que a verdadeira força está no silêncio interior. Não reagir ao que não se pode controlar, não gastar energia tentando mudar o incontrolável. Marco Aurélio dizia que não é o que acontece que nos destrói, mas a forma como respondemos. E se a resposta for o silêncio, o desapego, a recusa em deixar que o outro dite sua paz, esse silêncio não é ausência de voz, mas presença de si mesmo. É o espaço onde a dor perde o poder de dominar e dá lugar à clareza. Cultivar esse silêncio é como lapidar uma pedra bruta até que dela surja a escultura, a versão mais forte, serena e inabalável de quem você é, transformando dor em força.
Todo término traz dor, mas a dor não precisa ser o fim da história. Pode ser combustível. O sofrimento pode se tornar disciplina. O vazio pode se tornar foco. A perda pode se tornar crescimento. Os estoicos acreditavam que cada adversidade é uma oportunidade de fortalecimento. Epicteto dizia que não controlamos os eventos, apenas a forma como reagimos a eles. Imagine-se, em vez de usar sua energia para reviver memórias, você a usasse para construir um novo capítulo de sua vida. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é escolha. Quando você transforma cada lembrança em lição e cada lágrima em motivação, descobre que a perda não te diminuiu, mas te expandiu. E a partir daí, nasce algo maior. Não apenas superar o término, mas transcender a experiência. A dor não precisa ser apenas um fardo. Pode ser a pedra angular de uma versão mais consciente, livre e poderosa de você mesmo. A ilusão do controle. Uma das maiores fontes de sofrimento após um término é a tentativa desesperada de controlar aquilo que já não depende de nós. Queremos que o outro mude de ideia, que reconheça o valor que não enxergou, que volte para reparar o que se quebrou. Passamos horas revivendo diálogos e imaginando situações em que, finalmente, a justiça emocional seria feita. Mas tudo isso é ilusão. O estoicismo ensina que a chave da serenidade está em separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como nos relacionamos com elas. E essa verdade, quando compreendida, liberta. Não está no nosso poder mudar o coração de outra pessoa, nem controlar seus pensamentos ou escolhas. O que podemos controlar é apenas a forma como reagimos. Quando aceitamos essa realidade, o peso do impossível desaparece e sobra apenas o que realmente importa: nossa mente, nossas atitudes, nossas decisões. A libertação não acontece quando o outro volta, mas quando deixamos de lutar contra o incontrolável. É nesse momento que a dor começa a se transformar em clareza. Redirecionando a energia da perda. Todo fim gera uma onda de energia emocional intensa. Se não a direcionamos, ela se volta contra nós, transformando-se em ansiedade, insônia, compulsões ou até em autodestruição. Mas essa mesma energia pode ser a matéria-prima de uma reconstrução extraordinária. O que parecia apenas vazio pode ser transformado em movimento, em criação, em foco. Imagine canalizar toda a força que hoje é gasta em lembranças e transformá-la em disciplina, aprendizado e novas conquistas. Marco Aurélio escreveu que a alma se adapta a qualquer circunstância, desde que não se renda ao desespero. Essa é a essência do redirecionamento. Usar a energia da dor como combustível para criar uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo. Cada minuto gasto em lembranças poderia ser investido em evolução. Cada lágrima poderia ser o início de uma nova decisão. O término não é apenas a perda de alguém, é a oportunidade de ganhar a si mesmo de volta. Quando escolhemos esse caminho, o que parecia ruína se revela como terreno fértil para um recomeço muito maior. Todo término parece um fim absoluto, como se a vida tivesse perdido o rumo e o coração nunca mais fosse capaz de se recompor. Mas a verdade é que a separação não é o fim da sua história. É apenas a abertura de um novo capítulo. A dor é real, mas ela não define quem você é. O que te define é a forma como escolhe responder a ela. Se você permanece preso ao passado, revivendo lembranças e carregando feridas, prolonga um sofrimento que poderia já estar se dissolvendo. Mas se escolhe aceitar, redirecionar sua energia e transformar a perda em clareza, você descobre que não perdeu nada essencial, apenas foi chamado a reencontrar a si mesmo.
O estoicismo nos lembra que nada externo tem poder sobre nós, a menos que concedamos esse poder. Não é a ausência do outro que te prende, mas a história que sua mente insiste em contar sobre essa ausência. E histórias podem ser reescritas. Hoje você entendeu que a dor pode ser combustível, que o silêncio pode ser poder e que cada ruptura pode ser a chance de construir algo maior dentro de você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se para não perder os próximos episódios, porque aqui a dor nunca é o fim, é sempre o início de uma transformação.